no livro de João, capítulo número 1. Vamos falar do mistério de Jesus Cristo e a sua consequente rejeição no meio dos seus irmãos. O mistério de Cristo. Eu sou de Cabo Verde, vivo na Bélgica. Eunice Delgado. Cabo Delegado, Cabo Verde, Ilha do Cabo. Tem muitos cabos aqui na África. Aqui em Angola tem a Ilha do Cabo. A belga cabo-verdiana. O mistério de Cristo e a rejeição que seguiu na sua manifestação. Preste bem atenção. No princípio era verbo e o verbo estava com Deus. João 1. E o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Este é Jesus Cristo, que era verbo, palavra, Espírito. E o Espírito estava com Deus. E era Deus. E ele estava no princípio com Deus. A palavra de Deus. E tudo que foi feito por ele. Nada que foi feito que não foi feito por ele. Tudo. E nele o verbo estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Estava a vida e a vida era a luz dos homens. No jardim do Éden, antes da queda. A luz dos homens. A vida nos homens. A vida eterna. O Espírito do Senhor. O fruto da árvore da vida. As águas vivas. O pão que desceu do céu. E é pão vivo que dá vida ao mundo. Era a luz dos homens. Antes que as trevas cobrissem a terra. E assim a luz brilhava. E os homens viam a luz. E o casal tinha vida. A vida de Deus. Que estava no verbo. Que fez todas as coisas. Que no princípio era verbo. E esse verbo estava com Deus. E o mesmo verbo era Deus. Pois no princípio estava com Deus. E tudo foi feito por ele. E a vida estava nele. Não somente ele era a vida, e também a vida estava nele. Aleluia. É muito forte. E esta vida era a luz dos homens. Eu sou a luz do mundo. Todo aquele que crer em mim não andará nas trevas. E um dia a luz resplandeceu nas trevas. Depois da queda do homem, as trevas dominaram. A luz se retirou nos homens. E os homens se tornaram trevas. E a morte reinou entre eles. E a morte e os seus atributos, onde estão adjetivos, prevaleceram. Mas muitos anos depois, a mesma luz que estava nos homens, que era a vida dos homens, voltou a resplandecer nas trevas. Eu disse muitos anos depois, voltou a resplandecer nas trevas.
a mesma luz que tinha se retirado por causa da rebelião. Muitos anos depois, a luz voltou. Só que as trevas não a compreenderam. As trevas rejeitaram. Os homens que eram trevas, que estavam nas trevas, não compreenderam a luz. Mas Deus antes havia enviado um homem, cujo nome era João. E este João vinha testemunhando. Ele testificou a respeito da luz, para que os homens todos crescem na luz. Ele não era a luz, mas testificou da luz, para que os homens crescem na luz e assim deixassem de ser trevas para que se tornassem luz, ou então filhos da luz, e consequentemente pudessem viver. E assim João cumpriu com a sua missão, testificou da luz. Ele disse que não era ele a luz, que o outro viria, a lâmpada maior, a luz do mundo, para iluminar todo aquele que vive no mundo. E o mundo jaz no maligno, e o mundo está em trevas. Mas é pena, quando ele veio para os céus, para as trevas não lhe compreenderam. Quando ele resplandeceu nas trevas, as trevas não a compreenderam. Mesmo com o testemunho de João, que veio testificar a respeito da luz, para que os homens que estavam nas trevas crescem na luz, mas ainda assim rejeitaram o conselho de João, rejeitaram o testemunho de João, não creram no testemunho que João deu, e assim continuaram nas trevas. Na verdade, ali estava a luz verdadeira, não em João, mas em Jesus de Nazaré, o Verbo que estava com Deus, que era Deus, que no princípio estava com Deus e que fez todas as coisas, e que um dia voltou a resplandecer na terra como resplandecia no Éden. Mas as trevas não a compreenderam. Mesmo com o testemunho de João, negaram, não o receberam. Na verdade, nele estava a verdadeira luz, que ilumina a todo homem que vem no mundo. Todo aquele que crer nele será iluminado, não andará em trevas, e assim a morte vai sumir e a vida vai reinar. Ele estava no mundo. Quem? O Verbo, a luz que iluminou nas trevas. Só que o mundo foi feito por ele. Ele veio para o mundo que ele tinha feito, e o mundo não o conheceu. Ouviu? Fez o mundo que tinha luz perdeu a luz, se tornou trevas. Muitos anos depois veio para o mundo que ele próprio tinha feito, só que o mundo não o conheceu. Ouviu? Muitos anos depois, o mundo não o conheceu, não lhe reconheceu. O mundo não conheceu que foi este que estava a brilhar no Éden, que voltou na terra. Sabe por quê? Porque desta vez veio com economia. Ele não aparece com a glória celestial, como no Jardim do Éden. No Jardim do Éden, ele não tinha o corpo ignominioso da corrupção, o barro. Ele tinha o corpo glorioso, a própria glória, e resplandecia no jardim, no meio dos humanos, e era a luz e também a vida dos humanos. Muitos anos depois que as trevas cobriram a terra, ele veio para o mundo que ele havia criado, só que o mundo não o conheceu. O mundo não o conheceu. Isso é muito forte. E veio para o que era seu, o que ele havia feito, e os seus não o receberam. No meio do mundo tinha um povo que era os seus. No meio do mundo que ele criou, havia um povo que era os seus, a nação israelita. Não somente o mundo não conheceu, mas também
os que eram seus não o receberam. Veio para os seus e os seus não o receberam. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Veja só, o mundo não o conheceu e os seus não o receberam. Ouviu? O mundo não o conheceu e veio para os seus e os seus não o receberam. Rejeitaram-no. Mas no meio dos seus e do mundo, todos quantos o receberam e o receberem, deu-lhes e lhes dará o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos quantos o receberam, no meio daqueles que o rejeitaram, no meio daqueles que não o conheceram, todos quantos o receberam, e ainda continua esta promessa, lhes foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Isto é, os perdidos, os desviados, que o reconhecerem, que o receberem, serão transformados em filhos de Deus. Até então, não eram filhos de Deus. Eram simples criaturas de Deus, que se tornaram filhos do maligno, raça da serpente, raça de víboras, filhos do diabo. Mas quando reconhecerem Jesus e receberem Jesus nas suas casas, ou então nos seus corações, então automaticamente deixarão de ser filhos do maligno, filhos do mundo, filhos do diabo, raça de víbora, para se transformarem como filhos de Deus. Lhes deram o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou então deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, através do Espírito dele. É o Espírito Santo que transforma as pessoas em filhos do diabo para filhos de Deus, através da palavra de Deus. Disse Deus a Paulo: vá, transforma, liberta, resgata as pessoas do poder de Satanás para Deus, das trevas para a luz. E Paulo foi correndo e cumpriu com a sua missão e resgatou muitos das trevas para a luz. E muitos foram resgatados do poder de Satanás para Deus. Muitos foram libertos das cadeias da escuridão, do pecado, porquanto creram na mensagem de Paulo, que era a mensagem de Jesus Cristo, e receberam não Paulo, mas Jesus nos seus corações, que Paulo pregava, e assim lhes foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Foram libertos da escravidão, da escuridão, das trevas. Deixaram de ser filhos do maligno e se tornaram filhos de Deus. Ok? Foram arrebatados do fogo, como tição tirado no meio do incêndio, do fogo da condenação. E assim foram levados a filhos de Deus. Glória a Jesus Cristo. Mas todos que ele deu poder para serem feitos filhos de Deus, mas todos creem no seu nome. Aliás, essa condição sine qua non. A primeira, crer no nome de Jesus. Se arrepender das obras mortas ou do pecado.
então se converterão das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus. E esses que se arrependeram e creram em Jesus já não serão nascidos de sangue, nem da vontade da carne. Não é que deixarão de ser, ou deixarão de ter corpo, carne e sangue, não. Quando se fala nascido de sangue, é o nascido do pecado, é o ímpio. Pode ser chamado, não nasceram de sangue ou de carne. Como é que é? Não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. A mesma coisa. Os nascidos de sangue são os nascidos da carne. A carne e o sangue não podem entrar na eternidade. Quer o sangue, quer o carne, é que está a falar a vontade humana, pecaminosa, vendida em Adão. Quer dizer que quem se tornou filho de Deus já não é carne. E se não é carne, é espírito. Já não anda na carne, mas anda no espírito. Já não vive na carne, mas vive no espírito. Viver na carne, andar na carne, é andar em pecado. Viver e andar em pecado. E permanecer nisto. E andar e viver no espírito é andar e viver no temor de Deus. Se desviando do pecado. Fugindo do pecado. Andando em santidade. Na pureza. Isto é, guardando a palavra de Deus. E quem guarda a palavra de Deus, este é que ama a Deus. E este é que será amado por Deus. Aleluia! Nem da carne, nem tampouco da vontade do homem. Mas sim, são nascidos de Deus. Nascido de Deus. Nascido do Espírito, que é Espírito. Mas os nascidos da carne são carne. Todos quantos o receberam, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E esses que foram feitos filhos de Deus, que creem no nome de Jesus Cristo, são homens e mulheres que não nasceram do sangue. Agora estou a ver pessoas que dizem que são nascidos de novo, mas vivendo em pecado. Não. Quem nasceu de novo já não vive em pecado. Quem nasceu de novo já não anda em pecado. Ouvistes? O evangelho transtornado é que ensina os homens para permanecer em pecado. Não, Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama mesmo assim. Deus te ama. Não. Você tem que amar primeiro a Deus para você ser amado por Deus. Ninguém vos ensinou isso. Ok? Quem crê em seu nome deve nascer de Deus. Se você não nasceu de Deus, mesmo crendo em nome de Deus, então você não recebeste Jesus. Tem muitos que creem e não receberam. Por quê? Porque não creram de todo o coração. Porque não se arrependeram. Mas aqueles que creem e receberam Jesus, porque se arrependeram dos seus pecados e se converteram dos seus pecados e se tornaram filhos de Deus, porque lhes foi dado esse poder de serem feitos filhos de Deus, porque receberam o Espírito do Filho de Deus. Por isso mesmo o Filho de Deus os chama de seus irmãos, e eu te louvarei no meio dos meus irmãos, e não se envergonha disso, porque receberam o mesmo Espírito do Pai, que o Filho também recebeu. Agora, veja, feito isso, esses já não são nascidos nem da carne, nem da vontade da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem. Mas se são nascidos da vontade de Deus. São nascidos de Deus. São nascidos do Espírito. Já não andam na carne. Não vivem em pecado. Não confundam o Evangelho. Quem é nascido de novo não anda na carne. Quem é nascido de novo, o maligno não lhe toca. Quem é nascido de novo já não comete pecado. E o pecado não terá poder sobre vós. E se o poder não tem pecado sobre o nascido de novo, também a morte não tem pecado sobre os nascidos de novo. Ok? E se a morte não tem pecado sobre os filhos de Deus,
também o inferno não tem poder sobre os filhos de Deus. A morte não tem poder, o inferno também não tem poder. Por quê? Porque o pecado não tem poder sobre eles. Porque a morte e o inferno só reinam aos pecadores. A morte reinou de Adão até Moisés. E depois veio aquele que destruiu a morte. Mas é pena que a morte ainda reina na vida das pessoas. Por isso vão tomando banho com fogo do inferno. Vão descendo nas partes mais baixas da terra e não sobem para a glória. Por quê? Porque são nascidos da carne. São hipócritas. São filhos do maligno. São raça de víboras. Muitos deles creem em Jesus, mas não amam a Jesus. Falam de Jesus, mas não vivem Jesus. Seguem Jesus, mas não andam nas pisadas de Jesus. Seguem Jesus, andam sem a cruz. Não é possível seguir Jesus sem a cruz. Não é possível. Aleluia. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Sim, esse que era Verbo no princípio, e que depois se fez carne, havia habitado entre os humanos. E um dos humanos que habitou com ele, que é o escritor desse livro, testifica isso e diz: nós vimos, não nos contaram, não ouvimos, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Ouviu? Vimos a sua glória como a glória do primeiro filho do Pai, unigênito do Pai. Nós vimos isso. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Nós vimos que ele era cheio de graça e de verdade. Cheio de graça, cheio de verdade. Alguém viu, estava a testificar. Não lhe contaram. Alguém viu, nós vimos. Aquele que um dia foi Verbo e que havia se encarnado entre nós e que havia habitado no nosso meio. E eu, João, que estou a escrever isso, testifico, juntamente com os meus companheiros, que estivemos no Monte da Transfiguração, eu, meu irmão Tiago e o nosso amigo Pedro, vimos ele cheio de glória. Vimos a sua glória no Monte Santo, que hoje é chamado Monte da Transfiguração. Pedro chamou no Monte Santo. Aleluia. Vimos a sua glória. E Paulo comparou, disse que a glória que nós vimos é igual à glória do unigênito do Pai. Isto é, a mesma glória que está com o Pai é que nós vimos nele. A do Pai só ouvimos falar. Moisés nos falou. Os profetas nos falaram dessa glória. Mas nós vimos a glória do Pai nele. No Monte da Transfiguração. No Monte Santo do Senhor. Nós vimos. Não somente vimos a sua glória, mas também vimos que ele era cheio de graça e de verdade. Um homem verdadeiro, um homem santo, um homem que amava o Pai e ainda ama. Um homem da verdade, um homem cheio de graça, cheio de compaixão, cheio de misericórdia, cheio de benevolência. Mas os seres humanos não entenderam isso. Não compreenderam. Os seus não o receberam. O mundo não o conheceu. Mas todos quantos o conheceram e o receberam, todos quantos o conhecerem e o receberem, lhe será dado o mesmo poder de serem feitos filhos de Deus. E esses aqui não devem mais andar na carne. Esses aqui não são filhos da carne. Esses aqui não são nascidos da carne. Esses aqui não são nascidos da vontade da carne nem do varão, mas sim da vontade do Pai, que é a sua palavra. Aleluia! Sua vontade e a sua palavra. Seu Espírito habita neles. E o Espírito de Deus os guia na palavra de Deus, em toda a verdade.
Aleluia! Não nasceram da carne, nem da vontade do varão, nem tampouco do sangue, mas sim são nascidos de Deus. São nascidos do Espírito, e assim já não são carne, mas sim são Espírito. Ok? Porque o nascido da carne é carne. E o nascido de Espírito é Espírito. E o mundo não é digno para eles. Aleluia! Glórias! E essa é a primeira parte. A segunda parte, e por que os seus não receberam? Porque o mundo não o conheceu. Sabe por quê? Deixa-me falar primeiro dos céus. E os céus não o receberam. Ele veio para os céus, mas os céus não o receberam. Veio para o mundo, que foi feito com as suas mãos, e o mundo não o conheceu. Sabe? Os filhos de Israel, que são os céus que não receberam, eles tinham uma promessa, já falei várias vezes isso. Eles conheciam a promessa. Prova de que aqueles que o reconheceram, ou que o conheceram, confessaram isso. Como Filipe confessou, disse, achamos aquele que Moisés e os profetas falaram. Então, eles já esperavam, né? Eles esperavam. A mulher de Samaria disse, porventura não é esse o Cristo? Venham e vejam. Ele me falou tudo que eu tenho feito. Então, eles esperavam por Cristo. O próprio João falou isso. Esperamos outro? És tu que havia de vir ao mundo ou esperamos outro? Todos os israelitas sabiam que viria ao mundo o filho de Davi, que salvaria o seu povo dos seus pecados. És tu que havia de vir ao mundo ou esperamos outro? Ouviu? Todos os israelitas, através de Moisés, até desde Abraão, né? Desde Abraão ou desde o jardim do Éden, que Deus anuncia a vinda do filho da mulher, o varão. Essa promessa foi notificada a Abraão, a Isaac e Jacó. Jacó falou da vinda de Silo, que viria congregar os filhos de Israel. Jacó viu um leão que rugia no meio da tribo de Judá. O adivinhador Balaão, quando foi chamado para amaldiçoar Israel no deserto, ele ouviu a voz de um leão no meio do povo, que rugiu. Moisés falou de um grande profeta que viria, que seria como ele, e que Deus levantaria um grande profeta no meio do povo, no meio dos seus irmãos, e que todo aquele que não obedecesse a esse profeta seria morto. Os profetas como Isaías, Zacarias, Malaquias e outros, Jeremias, falaram da vinda de Cristo. Isaías parece não somente falou da vinda, até descreveu os seus sofrimentos e a glória que seguiria. Jeremias viu uma mulher grávida. Ou então lhe foi revelado uma mulher virgem que conceberia um filho e que seu nome seria chamado Emanuel. E que ele seria chamado por o príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade, Deus forte, Pai da eternidade, conselheiro e tudo. Jeremias viu isso. E que o principado estava sobre seus ombros. Malaquias viu o anjo do concerto que viria se assentar no seu templo para reinar no meio do seu povo. Malaquias viu dois. Existem dois que foram prometidos que viriam. Eis que envio o meu anjo que irá diante de ti para preparar o teu caminho. E em breve virá o anjo do concerto que vai se assentar no seu templo para purificar os filhos de Levi, como um rive purifica o seu ouro, e o lavandeiro como lava, esbranquiçando a sua roupa. O anjo do concerto.
Aleluia. Os profetas falaram da vinda do Cristo, o ungido. Davi falou. Davi, inclusive, se personificou ele próprio. Parecia que era ele. O sofrimento de Davi parecia que falava de si mesmo, afinal falava de Cristo. Como o cenário da cruz, que virou músicas na terra. Eloi, Eloi lama sabachthani. Deus meu, Deus meu. Tudo isso foi visto. E os filhos de Israel sabiam de antemão que viria o Cristo. Até a tribo onde nasceria, até a aldeia. Um outro profeta especificou isso. E tu, Betlém Efrata, posto que tu és a menor entre as capitais de Israel, de modo nenhum. Está aqui. E tu, Betlém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Viu? Miqueias especificou que esse nasceria, esse rei, nasceria em Belém, Efrata. E nós vimos que Belém foi a aldeia também que Davi nasceu. E os profetas disseram que seria filho de Davi. Nasceria nas tripas de Davi, nos lombos de Davi. O judeu da casa de Davi. E Davi nasceu em Belém. E Miqueias disse que você, ó Miqueias, ó Belém, alguém está a dizer que tu és a mais pequena das aldeias ou das vilas de Israel, das capitais? De maneira nenhuma. Tu és a maior, a grande. Porque de ti sairá aquele que será Senhor em Israel. Isso é, de ti vai nascer o rei de Israel, o Senhor. E Miqueias descreveu quem é esse que nasceria em Belém. É desde os tempos eternos. Quer dizer que não tem princípio. Desde a antiguidade ainda não se ouviu, ainda não se viu um Deus além de ti. Sim, desde cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias disse que o que vai nascer em Belém Efrata, no ventre de uma mulher, não é um que foi criado, é um eterno. Desde a eternidade. Isto é, a eternidade não tem princípio, não tem fim. Esse é Jesus que nasceu em Belém. Por isso, Natanael, ele ficou apavorado quando eles lhe falaram no seu amigo que eles haviam achado aquele que os profetas, Moisés e os profetas falaram. Quando Filipe disse Jesus de Nazaré, Natanael ficou escandalizado. Isso mostra que Natanael tinha muito conhecimento. Natanael conhecia essa escritura. Por isso eu disse, o quê? De Nazaré? E mesmo os judeus, várias vezes o povo questionou, como então esse é o Cristo, se o Cristo nasceria em Belém? Estamos a ver que esse aqui é nazareno, é da Galileia. Mas eles haviam esquecido que Jesus não nasceu em Nazaré. Jesus nasceu em Belém, da Judeia. Ouviu? Por isso Natanael disse que de Nazaré, porque ele sabia que o Cristo nasceria em Belém. Por isso seu amigo disse, eu não vou te falar nada, venha e vê com os teus olhos. E ele viu com seus olhos. Viu e creu. E ele disse, sim, és tu que havia de vir ao mundo. Aleluia. Glória a Jesus Cristo. Mas por que são poucos que o receberam? Como Natanael, o próprio Filipe que foi achado por Jesus e creu, o próprio Pedro, Simão, o André, Mateus, Zaqueu e outros tantos, que não eram muitos, mas poucos, no tocante ao número dos filhos de Israel.
Por quê? Sim, Mútuo, já vi. Estás a substituir a tua filha, né? Tua filha está de viagem. Deus abençoe as testes na sua viagem. Como quer dizer que aqui ninguém vai tirar o trabalho da minha filha, não. Eu estou aqui como secretária adjunta. Domingos Pessoa, é mesmo assim. Ok? E como os testes desempenham a sua função sem dar meia voltas. Então, assim, a maioria não lhe receberam. Por quê? Aonde está a minha pergunta e a minha exortação? Porque o ser humano, ele pensa que Deus age da mesma maneira como eles agem. Os seres humanos gostam de vanglória, de glória, de poder, de soberba, do jeito deles. Olha o que o profeta fala, que Deus, ele encobre a glória, mas os reis, eles investigam a glória. E ele acrescenta, e investigar a glória não é glória. Eles esperavam um Cristo, filho de Davi, mais poderoso do que o próprio Davi, mais rico do que Salomão, um efeminado mais que Salomão, cercado de virgens, cheio de ouro e prata. Esperavam um homem rico, poderoso na terra, segundo os homens. Um homem do consenso na terra. Hoje a terra não é assim. Procuram quem é o homem do consenso. A pessoa de consenso, o elo de consenso. Deus não pede conselho aos seres humanos. Deus não quer saber qual é o vosso consenso. Ele impõe a vocês. Não vos impõe a salvação, nem a condenação. Ele colocou 2 caminhos para que vocês se salvem, ou então se percam. Mas sua vontade, ele impõe a vocês. Ou vocês vão viver a vontade dele para que vivam, ou vocês vão desobedecer à vontade dele para que morram. Não veio. O que é que vocês acham? Para irem para o céu, o que é que vocês querem que eu vos escrevo? Como os mestres desta geração, que foram levantados segundo as concupiscências humanas, para falarem aquilo que os homens gostam de ouvir. Como os profetas desta geração, que foram levantados segundo a vontade da carne, para profetizarem aquilo que a carne gosta de ouvir. Não. Os levantados por Senhor falam o que Deus quer que o povo ouça. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Você simplesmente vai falar, pois eles são casa rebelde. E hão de saber mais tarde que esteve no meio deles um profeta. Ok? Sim, Dinei. Tem que ser um amigo dos reis. É filho do rei. Amigo dos reis. Que falasse a linguagem da paz mundial. Vocês não ouviram aquele falso judeu brasileiro? Aquele rapaz, não sei se já morreu também ou como é. Desapareceu. Aquele que me afrontava. Que disse que eu era falso profeta e tal. E ele disse assim. Vocês os cristãos, vocês estão equivocados, porque o vosso Messias não trouxe paz, trouxe guerra. Mas o nosso, o judeu, vai trazer paz. Como é que pode um Messias vai trazer guerra? Aí está o grande problema. Vocês querem homens de consenso, que falam a linguagem do mundo. Vocês querem profetas que vos pregam o que o mundo vos fala. Os irmãos do mundo. Daqui a pouco vai ser consenso mundial e todos os ministros da corrupção vão se reunir no Vaticano ou então em Mega para tratarem da paz do mundo. Não, temos que nos unir e todos os corruptos feiticeiros, cada um com a sua certa religião diabólica, e vão se assentar lá, todos com barriga cheia de feijão preto e carnes assadas, e vão dizer, precisamos de paz, precisamos de paz.
quando o Mestre Jesus, ele disse, eu não vim trazer paz na terra, mas eu vim trazer espada, sim, disseção, guerra, conflito, sim. E agora, vocês duvidaram? Aleluia! Olha, esse falso judeu duvidou e quem é que venceu? Seus pais, se formam um judeu, ou Jesus? Quando ele disse, Jerusalém que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis ajuntar os teus filhos como a galinha aos seus pintos e não quiseste. E estes que a vossa casa vai ficar deserta e não me vereis mais até que venha o tempo em que vocês digam, bendito aquele que veio em nome do Senhor. Quem é que venceu? Vossa casa não ficou deserta? Vocês não tiveram exilados? Não foram perturbados? Não vos mataram no Hitler? E os católicos romanos não vos perseguiram? Não vos queimaram no fogo, não foram acusados de bruxos, não despojaram a vossa riqueza, não foram maltratados até a exaustão, vossa casa não ficou deserta, não há conflito entre vocês até hoje, não há inundações, como disse anjo a Daniel. Onde está o templo lá em Jerusalém? Por quê? Jesus não falou isso. Que só quando vocês reconhecerem que eu sou que fui enviado pelo Pai, assim vocês tereis paz. Tem paz em Israel. E o mundo? O mundo tem paz quando vocês estão a buscar consenso mundial. Os líderes do consenso, líderes renomados. Qual é a paz? Os primeiros que trataram da paz mundial já morreram. Não trouxeram paz na terra. E o mais caricato está lá no meio desses grupos que dizem ser cristãos. Que deveriam imitar o mestre que eles pregam. Que disse, eu não vim trazer paz. Só tenho a minha paz. E a minha paz eu vos dou. Eles deveriam, se fossem homens de Deus, pregar a esses outros ministros da religião oriental e não sei quem, e Papa, e lhe dizer, não tereis paz, mas é guerra. A paz de Jesus é dentro de ti e você tem que se arrepender e tem que aceitar Jesus e tem que receber Jesus e tem que tomar cruz e tem que seguir Jesus para vocês terem paz. E agora vocês estão a enganar o povo. Paz, paz, diz o Senhor através do profeta. Esses profetas falsos estão a garantir ao meu povo paz, paz. Diz a eles, não há paz. Não foi assim com o coronavírus. Começaram a se reunir porque vamos orar, paz, paz. Não é assim em Angola. Quando começa uma situação, eles se reúnem. Ai, vamos orar pela paz de Angola, pela estabilidade. Qual é a estabilidade que vocês podem trazer com as vossas orações? Qual paz? Não tereis paz. Haverá inundações até o fim. Aleluia. O tempo verdadeiramente... Afinal de contas, o tempo mesmo está cumprido, né? O tempo... A terra está a estremecer. A terra está a estremecer. Não há paz na terra. É violência. Sim. E a natureza está a gemer com dores de parto. Vocês não vão aquietar a natureza não que está a gemer. Importa que os filhos de Deus sejam manifestos. Aquilo que estava preso na escravidão do pecado, não por causa daquele que a criou, mas por causa daquele que a sujeitou. Então vai haver libertação para a liberdade dos filhos de Deus. E toda libertação é com guerra, é com violência. E toda guerra traz danos, dores. É isso que vocês estão a ver. É um conflito espiritual. É guerra nas regiões celestiais para libertar os povos que estão no cativeiro de vocês. E vocês sereis feridos, cortados, por quanto vocês estão a manter o povo na escravidão do pecado. E o Senhor vai libertar o seu povo. Sim, vai haver um novo êxito na terra, em que o povo vai sair das tumbas da morte, das cadeias da morte, do engano de vocês, seus corruptos ministros, falsos profetas, falsos ministros de Cristo. Aleluia. Ó terra, ó terra. Eles não o receberam porque esperavam ver um Cristo vestido de roupas regaladas, de ricos, vivendo em palácio. Queriam ver um rei poderoso, rico, com exércitos, com armas sofisticadas da carne. Queriam ver um Cristo que andasse em cima de um cavalo branco, cercado de prostitutas, de virgens.
É isso que eles queriam. Assim lhes reconheceriam. Queriam ver um Cristo de consenso papal. Um Cristo que arrasta multidões. Um Cristo que os governos fazem assim. Para os governos te fazerem assim, você tem que falar a linguagem deles. Você tem que ser irmão deles. Porque eles reinam sobre o poder do maligno. Não há sociedade entre a luz e as trevas. É esse o Cristo que os israelitas esperavam. Homem de consenso, que falasse da paz mundial. E eles disseram, esse fala da guerra, esse não presta, este é contrário à nossa tradição, esse está a acabar com Moisés, esse não é discípulo de Moisés, esse não segue Moisés. Para tentar influenciar o romano, não foram lá falar de Moisés. Os mentirosos lhe perseguiam por causa de Moisés, mas os romanos foram, ao rei, ao governador foram dizer, ele está a dizer que ele é rei, é mais que César. Ouviu? São manipuladores. Ele está a dizer que ele é rei, no lugar de César. Nós só temos um rei, nosso rei é César, para tentar manipular. Isso é bajulação, bajular Pilatos, que era um romano. Para o Pilato dizer, o que é isso? Tem um menino que está a dizer que é mais que César, que está a cobiçar o lugar de César. Viu? Lá no consenso, no concílio deles, não falavam de César. Falavam, essa aqui não guarda o sábado. Esta aqui está a destruir a lei. Por isso tem que morrer. Mas quando foram falar ao romano, já não foram falar de Moisés. Falaram, estás a fazer de rei. Nós só temos um rei, é César. Só. Bajulação. Manipulação. Mas Pilatos também era inteligente. Ele viu que por inveja, ele disse, esses são invejosos, pá. O homem está a arrastar a multidão, vocês estão a ficar sem o povo está a acreditar nele. Vocês estão todos, vocês não têm poder. Ele ressuscita mortos, ele cura os enfermos, levanta os paralíticos, dá vista aos cegos. Ele está a ajudar o povo sem pedir nada. Vocês não têm nada para dar ao povo, mas vocês lhes carregam cargas pesadas que nem com um dedo vocês conseguem levantar. Seus invejosos, viu? Não, Pilatos entendeu. Pilatos não era burro, não. Pilatos não era como Herodes. Herodes, o olho era tão grande sobre Jesus. Herodes sabia que o pai dele foi morto por causa daquele menino. O Herodes estava a se vingar. Pensamos que o meu pai matou ele, afinal sobreviveu. Agora entendi por que o meu pai morreu muito cedo. Por isso Herodes estava a se vingar de Jesus. Mas Pilatos não. Pilatos disse, não, vocês são invejosos, pá. Sai dali, pá, seus fracos. Vocês nem dor de cabeça conseguem tirar. Ele está aí a criar bichas. Todo sumiu. A história se repete. Quem é inteligente sabe o que estou falando. Eu não falo em parábolas e penso que eu tenho medo de falar. Eu não tenho medo de ninguém, não. Aliás, aqui não tem parábola nenhuma. Até o cego vai entender. Vocês nem dor de cabeça conseguem tirar. E tem que simular falsos milagres. Tudo mentira. Parece que é um cadáver que morreu, que continuava a fazer a publicidade para as suas cruzadas. De um paralítico que levantou, parece no ano 2000, a 1970, 79 ou 80, como é? 1980 e tal. Aquele paralítico havia levantado nos anos 80, continuava a entrar na publicidade. E um rapaz que era daquela sinagoga, ele falou comigo, não muda, é a mesma imagem. Ok? Pilatos entendeu que por inveja estavam a entregar Jesus. Pilato entendeu que aqueles eram invejosos e que a verdade estava com o rapaz, o mais jovem. Que aqueles velhotos aí, aqueles anciãos,
eram todos corruptos, gananciosos. Mas aquele mancebo não tinha ganância de nada. Mesmo com tudo para ter tudo. Mas havia renunciado tudo. Não explorou ninguém. Curou de graça. Não obrigou, aleluia, as pessoas a fazerem nada. Mas eles foram mentir e disseram, engana o povo. Manipula o povo. Manipuladores e enganadores eram eles, que carregavam fardos pesados ao povo. E eles nem com um dedo conseguiam levantar. E não tinham nada para dar ao povo. Só tinham promessas para dar ao povo. Jesus não tinha somente as promessas, mas ele resolvia os problemas. Fazia cumprir as promessas do Pai. Aleluia! Como está escrito, e disse o apóstolo Pedro no dia do Pentecostes. Dia do Pentecostes não, no dia que estavam a ser julgados. E como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e andou fazendo bem a todos e curando aos oprimidos do diabo. Ouviu? Jesus de Nazaré, que foi ungido com o Espírito Santo e virtude, e andou fazendo bem a todos, ele curando os cativos, os oprimidos do diabo. Fazia bem a todos e libertava os cativos. E um dia disse aqueles pecadores que estavam lá a espiar se Jesus faria o milagre ou não no dia do sábado. E uma mulher encurvada, 18 anos, presa por Satanás, 18 anos. Jesus disse-lhes, vem cá mulher, é lícito no sábado fazer bem ou não? Perguntou aos pecadores inimigos, ficaram se olhar. E ele disse à mulher, endireta-te, levanta-te, fica direto. E ficaram envergonhados porquanto eles guardavam o sábado, mas não conseguiam libertar o povo. Exigia o povo a guardar o sábado e não mudava nada no povo. Jesus disse, sim, eu vou vos mostrar que no sábado é lícito fazer bem. Eu vou vos mostrar que vocês são hipócritas, vocês também fazem o mesmo no sábado. Vocês desamarram vossas jumentas e vossos animais e vão dar de beber lá nos canos no dia do sábado. Sim, agora vocês estão indagando porque eu libertei uma mulher que esteve cativa por Satanás durante 18 anos. Ficaram envergonhados. Ok? Nem dor de cabeça conseguiam tirar no povo. Mas exigiam o povo fazer as coisas. E Jesus libertava os cativos e fazia bem. E a história se repete. Por isso não o receberam, não lhe reconheceram, porque esperavam um Cristo do jeito deles. E assim disseram, este aqui é mentiroso, este aqui engana o povo, este não é o Cristo. Sim, este é o povo, mas o povo era manipulado por aqueles que ganhavam com o povo. Se quando nós fizemos do povo como um comércio, um negócio, então nós teremos que lhes enganar para continuarem a fazer render os nossos negócios, ok? Mas quando nós falamos verdade, então o povo é livre, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o povo vai sentir a liberdade, o povo vai ter paz, o povo, aleluia, não vai ser oprimido, não vai ser ameaçado. O povo, glória a Jesus Cristo, vai sentir-se bem, porque o jugo de Jesus é suave e o fardo de Jesus é leve. Glórias a Jesus de Nazaré. Nem dor de cabeça eles conseguiam tirar. Estavam com inveja de Jesus porque ele operava muitos milagres, sinais no meio do povo e de graça e não cobrava nada. E eles disseram, este homem está a operar muitos milagres, viu? Em off, não falaram isso nem a Pilatos nem ao povo. Na reunião dos feiticeiros, do consenso, do comunismo, no cemitério. Ouviu? De noite vão no cemitério e de dia sobem nos altares. E esses são os ministros que vocês gostam de seguir. Assim foi em Israel. Entre eles disseram, não podemos negar isso. Ele está a operar grandes sinais. Se nós deixarmos assim, todo o povo vai crer nele. E vão vir os romanos e vão nos tirar o que é nosso. Estavam preocupados mais somente com o que é deles. Jesus estava preocupado com os negócios do Pai. Mas eles estavam preocupados com seus negócios. Viu? Onde chegaram? E vão vir os romanos e vão nos tirar o que é nosso. Primeiro temeram o povo ver os milagres. E assim todos lhe seguiriam.
E assim, os romanos vão ver que tem um outro líder, de que as multidões estão a seguir, automaticamente tiraria o apoio àqueles líderes que não tinham povo e olharia para Jesus. Esse é o medo que eles tiveram. Sempre pelo dinheiro. A história se repete. Mas Jesus não andava a discutir territórios físicos, não. Jesus discutia territórios espirituais. Aleluia! O Espírito do Senhor Jeová é sobre mim. É isso que Jesus queria saber. E Ele me ungiu para libertar os cativos, para pôr em liberdade os prisioneiros de Sião, para dar vista aos cegos, para curar os quebrantados de coração e para anunciar o ano aceitável do Senhor. E acabou. Mas eles estavam a discutir territórios físicos, lugar nos parlamentos. Não, se esse homem, nós deixarmos ele, vai crescer muito, daqui a pouco aquele deputado que nos dão, já não vamos dar mais com ele. O lugar que nós temos direto no ministério, já não teremos mais. Todos os anos, quando se forma um governo, nós temos direito a um secretário de Estado. Senão, não vão nos dar mais o secretário de Estado. Nós temos direito na lista para mandar lá um deputado. Senão, não vão nos pedir mais um. Nós temos o direito, ou então temos, aleluia, a proteção deles. Como podemos violar crianças, podemos matar, podemos criar situação, mas como somos parceiros, nada sai em nada. Agora, este homem está a crescer. Daqui a pouco, aqueles que nos protegem, aqueles que nos dão guarita, aqueles que nos ajudam, vão olhar para aquele que tem o povo, porque a glória de um rei está na multidão do povo. Nisso está a magnificência de um rei, mas a falta do povo está a perturbação de um rei. Por isso tem que manter o povo na escravidão. Temos o povo, e isso é um trunfo. Nós temos o povo, O Senhor vai vos tirar o povo. Eu termino aí, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.